Olá, bom dia para todos os meus internautas. Nesse momento, vamos levar, levar essa mensagem ao conhecimento de muitos internautas que talvez ainda não conheceu essa pregação, esse estudo de que hoje do Apocalipse. Tem muito que não gosta do Apocalipse, porque tem medo, porque diz que tem muito animal, tem besta, tem serpente, coisa assim parecida. E ainda mais hoje quer falar de duas bestas, dois decretos e também de dois Cristos. Como sim, irmão? Nós vamos entender, aqui uns minutinhos, nós vamos saber por que duas bestas, uma que surge do mar e outra que surge da terra, e assim é que vamos. Então vamos do capítulo 13 do Apocalipse, dois animais, duas bestas que se levantam e o decreto dominical. Nós já oremos, né, antes de entrar no ar, pelo o capítulo 13 do estudo, mas eu vou orar mais uma vez. Querido Santo Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, me leva o meu pensamento ao teu trono. De onde virá o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra e o mar. Pai querido, nesse momento, me dá entendimento, me capacita de tua santa e poderosa palavra. Peço permissão, Senhor, para abrir esse livro sagrado, para que a palavra aqui não seja minha, a voz seja minha, mas a palavra seja tua, Senhor. E nos dá esclarecimento, se por acaso algum anjo mau estiver aqui, que seja arrebatado, Pai, daqui nesse momento, pelos anjos de luz. E nos dá entendimento e claridade da tua mensagem, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Apocalipse 13, pode dizer que é 13, mas ele começa no 10. No 10, no versículo 1 e 2. Vi outro anjo forte descendo do céu em volta, e uma nuvem com o arco-íris em cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e a perna como coluna de fogo. Quem é esse anjo? É o próprio Cristo, é o próprio Jesus. O verso 2. E tinha na mão um livrinho aberto. Que livrinho é este? O livro de Daniel, que estava fechado até o tempo do fim, mas agora no tempo do fim ele se abre. Está na mão de Cristo, ele já está aberto. E eles tinham o livrinho aberto na mão, ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que significa essa posição? Cristo, o pé direito no mar e o pé direito na terra. Significa a sua autoridade. Ele tem autoridade sobre a terra e o mundo. Então, no capítulo 10, ele é aquele que tem autoridade sobre toda a terra. No capítulo 13, você vê uma besta que sai do mar, uma besta que sai da terra. Porque nós temos duas bestas no capítulo 13, que saem do mesmo local aonde Jesus estava com os pés. Porque estas duas bestas de Apocalipse 13, elas são o quê? Elas estão tentando usurpar o lugar de Jesus. Sim, usurpar. São poderes que tentam assumir o lugar de Deus, de Cristo. É por isso que o capítulo 10 ele tem o pé sobre a terra e o mar. No capítulo 13, os dois poderes se levantam da terra e do mar. Então, tentando usurpar o lugar que pertence a ele. São poder usurpador. A nossa missão hoje é identificar sobre esses dois poderes. Quem são esses dois poderes? Vamos para a característica que nos ajuda talvez a identificar. Apocalipse 13, 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfema. A primeira informação que chega é que esse poder tem 7 cabeças e 10 chifres. Ao longo da história, esse poder tem sido identificado como Roma em suas duas fases, pagã e cristã. A Roma pagã tem a ver com a Roma papal, tem a ver com a igreja romana. Sim, esse poder
identificado como Império Romano, que no ano de 476, depois como Roma Papal, começa o seu domínio em 538. Agora, será que nós podemos afirmar essa declaração? Vamos começar com a besta, de animal, representa reino, poder, né? E 10, 7 chifres, e 7 cabeças e 10 chifres. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subia do mar. Daniel 7, ele vê 4 animais, lembra desses animais? Primeiro, ele aparecia como leão, segundo como urso, terceiro como leopardo, e o quarto parecia animal terrível e espantoso. Aí está a descrição dos 4 animais em Daniel, capítulo 7. O verso 17 diz, esse grande animal que são quatro o quê? É reino que se levantaram da terra. Então, o livro de Daniel ensina que animal e profecia significa rei ou reino. Sim. Então, meus amados irmãos, então essa besta, ou essas bestas, representa rei ou reino. E essa primeira besta de 10 chifres e 7 cabeças. Então, o Apocalipse desvenda. Os 10 chifres que viste são 10 o quê? Reis, os quais ainda não receberam reis, mas receberão autoridade como rei com a besta durante 1 hora. O próprio Apocalipse, capítulo 17, interpretando o 13, fala que os 10 chifres da besta são 10 reis. São o quê? São as 10 tribos bárbaras que vão invadir ao Itália ou Império Romano, sim, no 3º ou 4º século da era cristã. Sim. Se você pegar Isaac Newton, que também escreveu um livro sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, você vai ver que Isaac Newton, lá no ano 733, já afirmava essa mesma declaração. Como os 10 chifres, como sendo o Ivandro, o Sueiro, os Grude, Franco, Lombardi, né? E Ono e Zaveste. Se você pegar o historiador moderno, há uma semelhança muito grande, com exceção dos 3 anjos. Os anglo-saxões, outros Grudo e o Zé. Então, tanto Isaac Newton escreveu mais teologia como ciência. Um historiador moderno, ele diz que Roma, Império, perde o seu poder para essas tribos. Existe um historiador, não sei se tem a obra dele aqui, mas historiador chamado Eduard Ribas, e ele escreveu uma coleção, 2 volumes, a história do declínio e a queda do Império Romano. E nesses 2 volumes, ele fala que essas tribos começaram a chegar na Itália no ano 352 de nossa era. E do ano 352, quando começaram a chegar, invadindo os terrenos italianos, essas tribos começaram a minar a autoridade do Império Romano. Até que em 476 caiu o Império. Você vai lembrar que Rômulo Augusto, o último imperador, então, meus amados irmãos, Babilônia perdeu seu poder para a Medo-Persa. A Medo-Persa perdeu seu poder para a Pérsia. E a Grécia perdeu seu poder para Roma. Mas agora Roma não perdeu seu poder para nenhum outro. Roma foi minado na base, porque essas tribos foram invadindo, seu território. Então, meus amados irmãos, Roma, ele usurpou esse poder novamente. Em cada cidade, havia o quê? Que chega um momento que o bispo da cidade de Roma passa a ser eminência sobre os outros reinos. Isso acontece por causa do decreto de Justiniano em 533 e o imperador de Roma Oriental, que colocando o bispo de Roma como cabeça de toda a igreja. Sim, como cabeça de toda a igreja. E na Itália, ele agora é o quê? É o Papa.
Ele agora é o Papa, aí desde a palavra Papa, cabeça, né? Quando sai de cena o imperador romano, sobra o bispo de Roma. Sim, e o interessante é que olhar para a história, mas com detalhe, um dos títulos atribuídos hoje ao Papa é o Sumo Pontífero. Sim, toda vez que você vê a matéria nos telejornais a respeito do Papa, ele sempre se refere a ele como Sumo Pontífero. Sumo Pontífero é um tipo latino que significa o máximo instrutor de ponte. Mas esse título era de quem? Ele era do imperador romano. Lembra você do ditado? Todos os caminhos levam a Roma. Porque esse ditado surgiu? Porque os imperadores romanos construíram ponte ligando o mundo conhecido a Roma. Então, por isso, o imperador é sumo pontífero, o máximo construidor de ponte. E quando cai o império, a igreja, agora o mesmo título vai ser dado ao Papa, o sumo pontífero. É por isso que os historiadores não param de dizer, quando sai de cena Roma imperial, já está em seu lugar Roma papal. Roma continua a igreja romana. Sim, continua. Então esse poder de Apocalipse 13 possui 10 chifres, porque são os 10 reis que dominaram a autoridade de Roma imperial e prepararam o caminho para Roma papal. São também esse poder justificado como 7 cabeças. Apocalipse 19, 17, 9 e 10 ajuda a entender quem são essas cabeças. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 o quê? 7 montes, dos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram e um existe e outro ainda não chegou. Mas quando chegar tem que durar pouco tempo. Sim, tem que durar pouco tempo. Aqui está o sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. E você já viu algum comentário que Roma é a cidade das 7 colinas? Sim, das 7 colinas. Mas, olhar para a profecia, não podemos confundir as coisas. Monte na Bíblia não são literal. Então, essa interpretação que alguns fizeram é das 7 colinas de Roma, sendo o cumprimento dessa profecia, ela não está correta. Porque monte na profecia quer dizer exata colina. Ainda que Roma seja conhecido como as 7 colinas, o texto não está falando colina em literal. A Bíblia está falando de monte, que representa monte na profecia. A mesma coisa que reis. É por isso que está dizendo, são 7 montes e também são 7 reis, 7 impérios. Sim. O que aconteceu no capítulo 2 de Daniel, quando aquela pedra atingiu o pé da estalta, que destruiu toda a estalta? O que aconteceu com aquela pedra? Sim. O que aconteceu com aquela pedra? Ela cresceu e formou uma grande montanha. Sim, uma grande montanha. Essa montanha simboliza o reino de Cristo. Então, monte é também rei. Sim, por isso que o Apocalipse está dizendo, são 7 montes, são também 7 reis, dos quais 5 caíram. Então, esses 7 montes, ou essas 7 cabeças, representam 7 poder, rei, antagônico ao povo de Deus. E quando você vai para a sua Bíblia, qual é o primeiro império a atacar o povo de Deus? Sim, qual é o primeiro? Então, o primeiro império é a escravizar o povo de Deus. No Egito, por quanto tempo? 400 anos. O Egito é o primeiro, é a primeira cabeça. Sim. Depois do Egito, qual foi o império que veio na história? A Síria. Sim, e o que fez a Síria contra o povo de Deus? Você vai se lembrar
morte de Salomão. A morte de Salomão, o rei foi dividido, né? Um para Samaria e 2 ficaram em Jerusalém. Judá. As 10 tribos que estavam no norte, capital de Samaria. Essas tribos foram destruídas por quem? Pela Síria. Pelo cativeiro assírio do ano 722 a.C. Sim. Se o Egito escravidou o povo de Deus, Assírio destruiu 10 das 12 tribos. Depois da Síria veio que império? Babilônia. Que fez Babilônia, né? Com as gente que sobraram. Levou para cativeiro. 70 anos no cativeiro. Egito é Síria, Babilônia, Medo-Persa. E o que fez a Medo-Persa contra o povo de Deus? Lê o livro de Esther, você vai lá. Os problemas do livro de Esther tentaram exterminar o povo de Deus, mas a rainha Esther se levantou para salvar seu povo. Então o Império Medo-Persa tentou exterminar o povo de Deus no tempo da rainha Esther. O Egito, sim, o Egito. Não, Egito não, desculpa, a Grécia. A Grécia, o que fez a Grécia contra o povo de Deus? Lembra? Do Antícris Profânio, lá do ano 168, por volta de quê? O que é que faz Antícris Profânio? Ele vai lá em Jerusalém, profana o templo do judeu, inclusive classificando porco no templo. Então o Império Grego atacou o povo de Deus, o povo judeu. Sim. Então João, escrevendo no 1º século, no final do 1º século, diz assim: estas 7 cabeças são 7 montes, são também 7 reis, no quais 5 caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Sim, um existe agora. Quem existiu do tempo de João? Roma. Ele estava escrevendo o Apocalipse a partir da ilha de Pátima, onde era prisioneiro do império. E ele diz, ainda não chegou. Quem que não havia chegado? Roma papal. Sim, a 6ª cabeça é o próprio Império Romano e a 7ª cabeça é Roma papal. É por isso que esse poder do capítulo 13 é identificado como Roma imperial e Roma papal. Sim, Roma pagã e Roma cristã. Sim, então as 7 cabeças são 7 montes ou 7 reis. Aí estão os impérios perseguidores do povo de Deus. 5 caíram, disse João. Um existe agora. João escreve por ordem do imperador romano, que ainda não chegou, que era Roma papal. Exatamente, só chegou no ano 538. Sim, Isaac Newton, sempre ele. Mas vamos para o verso 2. Verso 2, a besta que vi é semelhante a leopardo, com urso e pé de leão. Deu o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. Aqui no versículo 2 é feita uma versão aos animais do capítulo 7 de Daniel. E é dito que essa besta possuía semelhante como urso, como leão, como leopardo. Os 3 poderes animais de Daniel 7. Esses 3 animais representavam que império? Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Agora, o que é que Roma tem semelhante aí com esses impérios? Tem? De Babilônia, Roma é que tinha o seu orgulho e sua arte veio. E como que a igreja romana é orgulhosa? Quando ela declara esse documento que não há salvação fora de Roma. Alguém para ser salvo tem que estar na igreja. Fora da igreja não há salvação. É isso que ensina a teologia da igreja romana. É essa sua semelhança de Babilônia, que se considerava a glória das nações. Sim, qual é a semelhança de Roma com a Medo-Pérsia? Na Medo-Pérsia existia uma seita, né? No Mitraíta
são na história o povo mais antigo que nós temos conhecimento, a luz do sol. A adoração ao sol, que a igreja de Roma trouxe para dentro da cristandade. Eles aprenderam no período medo-persa. Os metraítas adoravam o Deus Sol no primeiro dia da semana. Nesse Deus Sol, é o dia dedicado ao Deus Sol, até em Grey Sunday. Esse foi importado para o fim da igreja romana, para dentro do cristianismo, colocado projeção. Essas são semelhanças. E qual a semelhança da igreja romana com Leopardo? A Grécia, né? Então, panteão de Deus. Eles tinham um Deus para tudo. A igreja romana colocou um santo para cada dia do ano. Um santo para cada situação. Eles aprenderam isso com quem? Com os gregos. O versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia e blasfêmia, para até 42 tempos, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 dias, fala do mesmo período. Se multiplicar 42 meses por 30, por que 30? Porque na Bíblia, no calendário hebraico, cada mês é 30 dias, não é como o nosso, que tem 28, 31, na Bíblia cada mês é 30 dias. Por isso que dá 1260. Nesse período se aplica na história, né? O decreto de Justiniano foi 533, 1538 foi a queda dos Ostrogodos. A única tribo ariana, né? Com a expulsão dos arianos, Papa Paulo VI venceu e perdeu o seu domínio em 1798. Assim, durante esses 12 séculos, a igreja perseguiu quem ela quis, declarado cada um herege. Herege o quê? Ela tirava todas as posses dessa pessoa que não vinha para a igreja. Sim, não foi assim que aconteceu? Sim. Existe um historiador, Geste Lima, ele escreveu um livro chamado A História dos Mártires. Sim. E tem outro livro, com outro autor, John Fox, escreveu um livro dos mártires. Esses dois autores falam que durante esses 12 séculos, a supremacia papal, milhares de pessoas foram mortas na Idade Média. Sim, por essa igreja eclesiástica. O ato dessa perseguição foi o século XII, quando a igreja substituiu o tribunal, né, e dos santos. E quando o tribunal do santo, a Santa Inquisição ficou conhecida, foi estabelecida, aí o poder papal atingiu o seu poder máximo. E nós temos, ao longo desse período, meus irmãos, o massacre. Os valdenses, os obigentes e os vinotes foram objeto da destruição de Roma. O dia do massacre de São Bartolomeu. No período de 3 meses, 70 mil pessoas perderam a sua vida. Os cristãos eram arrancados de dentro de casa e mortos em praça pública. Sim, e mortos em praça pública. A mais fina, né, da nação francesa morreu no massacre no dia de São Bartolomeu. E quando a notícia do massacre chegaram a Roma, os líderes papal soltaram fogo, fizeram badalhado, o sino do castelo do Santo Anjo, deram salva de canhão, e o homem que levou a mensagem da morte dos cristãos na França recebeu ali o quê? Uma premiação. Veja bem, uma pequena fortuna, eu não sei quanto que foi, né? Ninguém não relata bem na história. Mas que os cristãos estavam morrendo nesse dia, né? Quem visita a casa dos valdenses na França, tem muito que, quando sobe lá no alto, afirma que naquelas montanhas
montanha descoberta pela sinistra. Cada pedacinho de terra que esse povo encontrava, eles cultivavam seu alimento. Mas eles não submeteram aos dogmas papal. Eles permaneceram leal à palavra de Deus. Porque fazia o papado, juntava seus exércitos, ia às montanhas e tentava matar quanto podia. Lá existe até hoje uma gruta, que o quê? Uma caverna, meus amados irmãos. Você entra com dificuldade, uma pequena abertura. Quando você entra lá dentro, você vê um salão tamanho dessa igreja. Ali, os valdenses adoravam a Deus. Quando descobriram esse local de adoração, eles taparam a entrada no dia de adoração deles e por uma abertura superior, estacaram tocha de fogo. Naquele dia mataram queimados 150 pessoas. Perseguindo os valdenses. Eles alcançaram mulher e criança, matavam todos a fio de espada, sem piedade. E quando ele destruía as moradas, as vilas, os valdenses tinham que viver no inverno, os corpos depois eram encontrados, de mãe agarrada com as suas criancinhas, congelados e mortos nas neves. Tudo isso por amor à palavra de Deus, tudo isso pelo Evangelho. Você não tem ideia qual foi o ódio de Satanás o ódio de Satanás pelo povo cristão. O povo que pregava a mensagem de Deus, né? E muito que saliou o papado. Ele matou milhares de valdenses no norte da Itália, meus amados irmãos. As perseguições viraram noite, dias, séculos. Quando é que isso acabou? Então, veio uma de suas cabeças como golpeada de morte. E o que foi essa ferida de morte nas suas cabeças? A prisão do Papa. Mas o texto diz assim, mas essa ferida mortal foi o quê? Curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo o quê? A besta. Sim, a ferida mortal, dada o mortal 15 de fevereiro de 1998, está em processo de cura. Foi curada? Está em processo. E um dos passos dados dessa cura foi o acordo, tratado de ladrão, assinado por Benedito Mussolini, em 1929, quando ele devolveu o papado 44 hectares de terra que hoje constitui o Estado do Vaticano. Quando a região católica, mais uma vez, talvez na Itália, seja viciada. E quando foi, meus amados, o Vaticano é o menor Estado do mundo, e o Papa é o chefe de Estado. Dentro dos muros de Roma, esses 44 hectares de terra, presidente é o Papa, chefe de Estado é o Papa. Ali são suas leis. Sim, o que diz a profecia? Esta ferida mortal vai ser curada. E a autoridade do papado teve na Idade Média, voltará a ter no futuro. Sim, pastor, como será isso? Nós vamos entender talvez agora. Aí está o Papa Pio VI, preso por ordem de Napoleão Bonaparte, 15 de fevereiro de 1792. O versículo 8, que diz o quê? Adorão a todo que habita sobre a terra. O papado será adorado com todo que habita. Mas quem são eles? Aqueles cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é que vai adorar esse? Quem não tem o seu nome no livro da vida. Nós estamos aqui, Apocalipse 13, verso 8. Então, não terá o seu nome no livro da vida. 8 e 9. Então, olha os 4 últimos papas que nós tivemos. Esse poder que no passado amedrontava, causou a morte de milhares de cristãos, hoje é respeitado pelos líderes mundiais.
Olha, quando os chefes de Estado compareceram no velório de João Paulo II, quando os presidentes lá estavam para prestar sua homenagem ao pontífice romano, sim, ao pontífice romano. O mundo está se submetendo à autoridade papal. O Papa hoje já goza de boa reputação, de privilégio, sim, por todos os presidentes, por todos os chefes de nação. Assim, meus amados irmãos, os juristas já declararam o que o Roma papal pretende novamente fazer. Pretende ele continuar a perseguição. A ferida mortal está sendo curada. E quando ela for curada, ele volta novamente com todo o seu poder, apoiado por todos os chefes de Estado do mundo inteiro, para apoiar ele. Ele tem o que ele quiser nas mãos, quando passar esse decreto, quando o decreto dominical sair. A palavra final é a dele. E sabemos que o que essa igreja cometeu no passado, ela vai cometer no futuro. Nós pregamos, avisamos todos os nossos irmãos, mas o povo ainda estão dormindo, não estão acreditando o que aconteceu no dia de São Bartolomeu, o que aconteceu com o Ivando, com o Estugoldo, com o Franco, com os herege, mas com o Valdense. Mas parece que alguém não está entendendo bem a palavra. Talvez não esteja entendendo essa linguagem. Eu nem estou falando espanhol, nem estou falando grego, nem inglês, mas o povo parece que não entende o nosso linguajar. Estamos alertando, estamos avisando que vai ser a mesma perseguição, aliás, muito mais ainda. Porque aí naquele tempo ainda continuou a nação, mas dessa vez agora a nação vai ser determinada. Porque quando terminar o decreto dominical, depois vai vir um decreto de morte. Aí é para eliminar todos aqueles que não aceitar estar do lado desse poder eclesiástico. Mas vai ser aperto, meus amados irmãos. Mas nesse momento, sabendo que não vai ser muito fácil, porque vai pegar muito de surpresa aqueles que não colocam essa palavra na sua mente, no seu coração, sabendo que o dia da perseguição vai ser mais terrível ainda, porque aí depois levanta o anjo Miguel, que é o arcanjo Miguel, que é o próprio Jesus Cristo, para salvar o seu povo, né? Esse poder, meus amados irmãos, vai voltar, né? Quem vai se unir a esse poder? A segunda besta. Então, vamos para o verso 11 de Apocalipse 13. Vi outra besta emergir do mar. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exercitou da autoridade da primeira. Quem é o cordeiro? Ele tem aparência religiosa. É Jesus. Ele falará que é o dragão. É Satanás. Sim, nós entendemos que esse poder representa os Estados Unidos da América. Essa nação é esse poder que se levanta da terra. Ele possui esses 2 chifres. Os 2 chifres apontam para a liberdade civil e religiosa. Você já conhece a história dos Estados Unidos? Talvez eu vou contar alguma coisa a mais. Essa pedra, que é a ponta de baixo, está marcada, cravada nela, o ano 1620, porque é o ano que os pais peregrinos, fugindo das perseguições papai da Europa, vieram parar nesse novo mundo, o novo continente, que hoje é os Estados Unidos. Vamos voltar um pouco. Em 1620, nós temos em pleno domínio papal, que foi até 1798. Os cristãos começaram a ser perseguidos em toda a Europa. Eles tentaram fugir para o norte, até que fugiram às praias da Holanda. Não tinha mais para onde ir. Pegaram um barco
para fugir, tentando cruzar o Atlântico. O barco chamava Speedwell. Esse barco sai, meus amados irmãos, e quando chega próximo à Inglaterra, o barco era velho, não conseguiu mais viajar. Eles param no sul da Inglaterra e eles têm que trocar de barco. Agora eles pegam um barco chamado Mayflower. E um pouco mais de 100 pessoas a bordo desse barco, liderando pelo pastor Orlando e Robinho. Eles cruzaram o Oceano Atlântico. Sim, e depois de cerca de 90 dias de viagem, eles vão aportar nas praias que hoje nós chamamos estado de Massachusetts. E essa pedra marca o exato local da onde o barco ancorou. E o nome está cravado na pedra, 1620. Que dia era da semana? Uma quinta-feira, não sei se era 4 ou 5 de novembro. A quarta quinta-feira do mês de novembro. Quando eles chegaram ali, nesse dia se tornou-se um feriado nacional para esses pais peregrinos, um dia de ação de graça. Tem DVD. Até hoje os Estados Unidos têm esse dia como seu feriado mais especial. E o que eles comemoram nesse especial? E por quê? Como Peru? Porque quando os pais peregrinos chegaram, foram essas árvores que eles encontraram por ali e se alimentaram para não morrer de fome. Até que puderam cultivar a terra e arrancar dela o seu alimento. Hoje, há muitos anos, eles quiseram uma réplica. E quando você vai a esse local e a cidade de Plymouth, você encontra ali o quê? Esse barco na praia, ali ancorado, certo? E você pode entrar e visitar. É uma réplica do tamanho exato que era o Mayflower. Meus amados irmãos, no mês de outubro, tem uns pastores aqui que estão indo para lá visitar, né? Tem muito que tiver interesse em ir. Eu não vou porque as condições não vai dar. Mas os pastores têm ajuda, né? Da missão. Então, para mim ficar curioso para saber mais da história, eu queria saber aonde estão os pais peregrinos, né? Umas 2 morreram na viagem, ficaram 101, né? Nós queremos saber onde estão os pais peregrinos. Algumas informações que tinha ali perto de Plymouth. E o pastor foi para o cemitério bem antigo. Nesse cemitério, eles encontraram 4 daqueles 100 que chegaram a Mayflower. 4 sepulturas, todos estão ali sepultados. Conseguiu a lista dos 100 nomes, começou a procurar e encontrou 4, né? Ali naquele cemitério. O ano passado o pastor esteve lá de novo. E o que aconteceu? O pastor não sabia que essa colônia do protestante, fugindo da perseguição papal, eles chegam aí e eles começam a colonização. Os pais, a partir de Plymouth. E por que recebeu a cidade o nome de Plymouth? Porque eles saíram de uma cidade e chamaram Plymouth na Inglaterra. O barco saiu da Inglaterra. E assim, eles deram o mesmo nome da cidade que eles chegaram. E eles saíram da Inglaterra, eles chamaram essa terra de England. Sim, é por isso que a costa oeste dos Estados Unidos é chamada de a Nova Inglaterra. Que eles fugiram a partir da Inglaterra, né, de Millers. E essas colunas se organizou-se e eles queriam deixar muito claro que eles tinham uma missão, que era o lema dos pais peregrinos: Estado sem rei e uma igreja sem o quê? Sem política. Nós não queremos mais uma monarquia, nós não queremos mais a igreja e o Estado. Nós queremos uma separação entre igreja e Estado. Sim. E assim a liberdade civil e religiosa. E eles, então, nós não queremos mais que alguém domine sobre nós. Nós queremos ser todo leal a Deus.
O que aconteceu? O que aconteceu? E todo mundo na vida era convidado para ir na igreja. E a religião tornou-se uma obrigação para todos. Aí veio um pastor, Papa também, chamado Roger Williams. E ele chegou depois, porque com a notícia que os pais peregrinos haviam chegado lá, um novo mundo, e ele estava colhendo do seu trabalho, tendo liberdade religiosa, o que aconteceu com o cristão da Europa? Vieram todos atrás. Em pouco tempo, tinha 20 mil estava chegando a ele. Sim, e Primo era a primeira colônia ao ser organizado. Mas ele tinha aprendido com Roma a obrigar as pessoas a praticar a religião. Sim. Mas não podemos forçar as pessoas a ser religiosas. A religião tem que ser espontânea, livre, aberta. Então, com esse discurso, ele se tornou uma pessoa indesejada na comunidade. Por ele que ele prenderam, para que ele não fosse preso, ele foi expulso da colônia. Sim, só que expulsaram no mês de janeiro, debaixo do rigoroso inverno. Aí, Roger Williams foge por 14 semanas. Sim, por 14 semanas, ele vai no meio de rigoroso inverno, por entre a floresta, fugindo de Primos, para tentar salvar a sua vida e preservar a sua visão de religião. E ele chega no local que hoje é um pai chamado Unhaponte. Ali ele encontra uma tribo indígena que acolhe, que o salva. Sim, ele conquista a confiança desses índios. O que acontece? Ele se torna uma pessoa querida e ele começa a pregar a liberdade religiosa nessa cidade indígena. Outro insatisfeito em crime começa a ver para esse local onde estava Roger Williams. E Roger Williams, ele o quê? Escreve o primeiro tratado de liberdade religiosa para a cidade, para a colônia que ele agora está organizando. Esse que foi fugido, que fugiu. Ele chamou essa nova colônia de Providence. Sim, porque foi uma providência divina, ele foi salvo. Então hoje, quando você vai aos Estados Unidos, você vai visitar Providence, que é a capital do menor estado da federação da Itália. Então, Providence, por causa da providência de Minas, fez salvar Roger Williams através dos índios e deram a ele a capacidade de escrever o primeiro documento pregando a separação da igreja e do Estado, liberdade civil e religiosa. Sim, esse documento preparado por Roger Williams, que organiza e providenciou tudo, que abre a primeira igreja batista da América, que está lá até hoje, meus amados irmãos. A igreja disse que é linda, linda. Ela está lá, em 1632, a primeira igreja batista dos Estados Unidos foi fundada por Roger Williams. E ele está sepultado, né? Diz que no lindo monumento que fizeram para ele, a história de Roger Williams, ensinada nas escolas dos Estados Unidos. E todo mundo conhece essa história. E talvez você não sabe, mas o Ellen White tem um capítulo do grande conflito sobre Roger Williams. Perdão. Um capítulo do grande conflito é dedicado a ele, a Roger Williams. Ele disse, e esse homem lançou a base da liberdade civil do novo continente e a partir do documento que ele escreveu foi triangulada a Constituição e depois a independência. E tem sua raiz o documento formulado por Roger Williams. Sim, irmão, providência divina. Sim,
quando você for lá, visite Cróvio. Lá está o Índia Ponte, lá exata rocha, quando os índios encontraram quase morto e salvaram sua vida. Esse poder, essa nação começou assim, pregando liberdade civil e religiosa. O que vai acontecer com esse país? Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta da sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem quem? A primeira besta. A ferida mortal foi os Estados Unidos. Sim, forçará o mundo, os Estados Unidos forçará o mundo a adorar o papado. Esse capítulo sobre Roger Williams, sobre o grande conflito. O Ellen White diz assim, para que o decreto dominical seja prolongado, a declaração constituinte do país tem que ser mudada. Sim, senão o flagrante violação à Constituição, decreto poderá ser estabelecido. E sabe o que vai acontecer? Uma declaração de separação de igreja e Estado dos Estados Unidos, elas serão alteradas, mudadas. Porque esse país, ele vai o quê? Ele vai tentar levar o mundo para adorar a primeira besta. Mas como isso pode acontecer? Todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, para que certa marca seja dada certa na mão ou da testa. Ninguém pode comprar ou vender, senão é aquele que tem a marca da besta. Ok? A marca da besta. No capítulo 7 você tem a marca de Deus, o selo de Deus. Apocalipse 7. Apocalipse 13, a marca da besta. Qual é o sinal entre Deus e o homem? O sábado, Ezequiel 20, 12. Também ele deu meu sábado para servir de sinal. Ezequiel 20, 20. Então, falando do sábado. Apocalipse 7, 4 anos segura o vento. Até quando? Até selar o nosso povo na testa ou na mão do nosso Deus. O que aceita a lei de Deus e o sábado recebe o selo de Deus. E quem é que vai receber o selo da besta? Aquele que distorcendo a verdade e o domingo como o dia da criação. Mas ele será a marca da besta, o domingo. Quando ele será? Quando for a imposição civil, quando for as leis, vai começar pelos Estados Unidos da América. Lá teremos a primeira nação a mudar o decreto dominical. Isso não é novidade, porque vários estados americanos já foi proclamado. 50 estados, vários deles já existe o decreto dominical. Lá na década de 1880, o filho de Ellen White foi preso porque a Casa Publicadora trabalhou no dia de domingo, no estado que havia o decreto dominical. Sim, isso é coisa antiga. Só que chegará o tempo que essas leis separarão a todos. A menos que a pessoa aceite a santidade de Deus domingo, elas não terão autorização para comprar ou vender. Agora, aquele que aceitar a marca do domingo, ele é livre para comprar e vender. Agora, meus amados irmãos, devemos agir e se preparar. Preparar, porque quando vier esse decreto que ninguém pode comprar nem vender, a não ser aquele que tenha a marca, o seu nome e a marca da besta. Mas nós não vamos dar esse braço a torcer por esse poder antagônico, esse poder diabólico, esse poder de Satanás que quer impor através de uma igreja, através de uma religião. A religião é para salvar o ser humano, não para condenar, não para desfasar, não para eliminar o povo de Deus. Queimar ele vivo, nas fogueiras,
colocar nos calabouços, nas prisões, por ordem de um poder religioso. Nos Estados Unidos, isso já começou. O Papa João Paulo II comentou essa encíclica papal, Dies Dominis, significa o dia do Senhor. E nessa carta, ele apresenta todo o argumento teológico para a santificação do dia do domingo. Sim, isso. Essa, meus amados irmãos, essa pregação não é muito fácil de se pregar. É cheio de número, né? Cheio de controvérsia, mas começaram a reunião de João Paulo II, Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, quando eles começaram a ação diplomática que não tinha a ver nada com religião, comentou sobre a religião, foi matéria de capa, né? A Santa Leis, sim, a revista TAI, por que Santa Religião? O que está profetizado, que essas duas nações vão se unir. Isto é impensável umas décadas atrás. Para você ter uma ideia, em 1951, 50 ou 51 por aí, foi levada uma proposta ao Congresso norte-americano para estabelecer relações diplomáticas, relação à religião. Quando essa proposta foi lida no Senado ou no Congresso, houve um tumulto tão grande que ela teve que imediatamente ser retirada. E o argumento foi o quê? Nós estabelecemos aliança diplomática com o país que nos perseguiu. Sim, está lembrado de Roger Williams, está lembrado dos pais peregrinos que apontaram aqui em 1620. Eles vieram parar aqui por causa das perseguições papais. E você quer estabelecer esse poder novamente? Em 1951. Nada como o tempo. Quando nós chegamos em Ronald Reagan, aí foi nomeado o primeiro embaixador americano na Casa Branca. Começaram a relação diplomática. Sim. Se você analisar direitinho, meus amados irmãos, os pais peregrinos fugiram para querer um país livre, fundaram o país que hoje é o país Estados Unidos da América. Né? Assim, e foi-lhe dado comunicado com a imagem da besta, para que sua imagem não só falasse, mas ainda fizesse o quê? Morrer, quando não adorasse a quem? A besta. Então, meus queridos, quando essas duas nações se unirem, primeiro decreto será promulgado, será o domingo. E um tempo depois virá o segundo decreto, será ele, o de morte. Quem não se submete à autoridade desse poder será réu de morte. É isso que a profecia aponta. Sim, é isso que a profecia aponta. Quando o Papa Francisco assumiu seu pontificado, ele fez uma viagem aos Estados Unidos. Você vai se lembrar dessa viagem. E nessa primeira viagem, ele fez 3 discursos. O primeiro dele aconteceu no Jardim da Casa Branca. O segundo aconteceu no Congresso, onde nunca o pontífice havia discursado. Nunca abriram o Congresso para que ele falasse. E o terceiro discurso foi feito na sede da ONU em Nova York. Nesse primeiro discurso no Jardim da Casa Branca, durou cerca de 9 minutos. O Papa Francisco diz assim: eu fui muito bem recebido aqui nessa terra, não sendo daqui. Olha, porque ele é argentino. E ele disse assim como você um dia foram, não sendo daqui. O que significa isso? Lembrando os pais peregrinos. Vocês também não eram daqui. Eles foram fugidos.
Quando eu vi o Papa Francisco falar isso, eu me perguntei, será que os norte-americanos se lembraram que a nação dele começou com os pais peregrinos em 1620 e só vieram para ali porque o papado perseguiram eles? Esse mesmo homem que estava discussando representa todo o poder perseguidor? Será que eles se lembraram disso? Sim ou não? Talvez não, né? Meus amigos, Apocalipse 13 diz o quê? Que o fim se aproxima. Por quê? Porque o mundo caminha por uma direção que será necessário uma governança mundial. Sim, os países estão em crise política. Não é só o Brasil que está em crise política. Os países estão em crise. Olha para o próprio Estados Unidos. Você vê a liderança da nação. Uma pessoa que não consegue influência que ele tanto precisa para dominar o seu país. E haverá um clamor mundial. Uma governança mundial. Um líder que nos diga que direção caminhar. E quando esse clamor for geral, a resposta que virá a esse clamor será: quem melhor do que o poder que já dominou 12 séculos? Hein? Quem melhor do que um poder que é o representante do próprio Deus aqui na terra? Quem pode responder a nossas alterações, considerações, a não ser um que tenha um líder mundial? Então, vai ser adorado a primeira besta. Você sabe que a primeira besta que surge do mar é o poder papal. Mas a besta que surge da terra se chama o poder civil, que vai executar toda a ordem do poder religioso. Meus amados irmãos, não pense você que a igreja perderá sua característica. Não. Cada igreja vai continuar do mesmo jeito. Os pentecostais, os católicos, os batistas, os luteranos, os presbiterianos. E só que agora nós vamos resumir em todas aquilo que nós temos em comum. Nós temos em comum, nós acreditamos que o domingo é um dia santo, acreditamos que a alma é imortal. Se você acreditar nisso aí, você não vai ter perseguição nenhuma. Mas se você falar que a alma não é imortal e que o sábio é o dia do Senhor, aí você está encrencado. Mas é isso que essa religião. Deus tem seu povo aqui na terra. E esse seu povo não vai deixar torcer a sua munheca. Não vai deixar distorcer a palavra de Deus. Vai ser que nem os mártires, vai morrer ali, mas provando a sua lealdade ao nosso Deus. Provando seu caráter a um Deus criador, ao Deus da Bíblia, que nós lemos essa Bíblia, nós conhecemos o poder do nosso Deus. Não retorcer um poder diabólico, um poder humano que quer distorcer a palavra de Deus e quer ser um Deus aqui na terra. Ele se senta naquela cadeira como que seja o próprio Cristo. Filisteu. Olha, o apóstolo Paulo falou sobre isso, Tessalonicense. No grande conflito, Satanás irá aparecer como Cristo em vários lugares da terra. Ele vai aparecer como Cristo que veio. E quando ele aparecer, terá a aparência que nós imaginamos que Cristo tinha. E ele, com a voz linda, ensinará como Cristo ensinava. Abençoará os guardadores do domingo e dirá que ele mudou a lei do sábado para o domingo. Olha, fará cura, sinais e maravilha. E as multidões vão afluir para receber o Cristo que voltou. No caso, o anticristo. E como ato desse movimento, esse falso Cristo volta. E para os cristãos, ele é o Cristo.
Para os muçulmanos, ele é o grande profeta que precisava aparecer. Assim, meus amados irmãos, é o que vai acontecer. Então, para nós finalizar assim, olhe, lê esse livro sagrado e entenda, lê o livro de Espírito de Profecia, para que nós não caímos nessa cilada. E nós pode vir até morrer, mas nós não vamos morrer salvo em Cristo Jesus. Nessa época, talvez, alguém quando levantar a espada, talvez ela vire palha, graveto, que se quebre. Porque o anjo já está ao nosso lado, para nos proteger. Nesse momento, nós talvez já esteja selado com o selo de Deus. Só que talvez nós ainda não sabemos, mas nós temos que crer e acreditar. Se vocês